para você. Falamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Jornal no primeiro Ideias em Debate ao vivo de 2018. Seja bem-vindo aqui com a gente, não poderia ser diferente a gente trazer um tema muito importante para você aí de casa. A gente vai falar sobre reprogramação mental. Parece uma coisa difícil, né? Será que a gente é capaz de transformar nossa realidade, nosso modo de pensar? A gente falou no Ideias em Debate nas últimas edições a respeito do que desejar desse ano, de como se organizar de alguma maneira para fazer diferente, se algo não te agradou no ano passado, por exemplo. Dá para fazer isso com mais essa dica. Por isso eu recebo aqui a especialista em comportamento, Karina Guise. Muito obrigado pela presença, viu? Gratidão pelo convite. Muito bem, a gente vai falar bastante a respeito desse tema e logo de cara eu quero saber, parece uma coisa muito distante quando a gente coloca assim, né? Reprogramação mental, uma coisa que parece impossível muitas vezes. Acho que a primeira etapa é não acreditar que é impossível, porque é possível, né, Karina? Tudo que você acredita, na verdade, o seu cérebro dá enter. Sim. Né? E aí, se você acredita que é impossível, impossível será. Se você acredita que é possível, será. A primeira coisa é definir o que você quer transformar, né? O que mais te incomoda? Que comportamento que você tem que você acha inadequado, que te traz uma dor, seja ela qual for. A partir do momento que você identificar isso, né, você vai entender o que você ganha com esse comportamento. Sim. Aliás, essa identificação já é difícil, se a gente parar para pensar, né? Muitas pessoas têm dificuldade, às vezes estão passando por um problema ou estão numa energia negativa, aliás, têm dificuldade de identificar o que de fato está acontecendo de errado. O primeiro passo seria talvez fazer uma reflexão a respeito disso, identificar o que está saindo fora do controle. Na verdade, o que acontece? Quando a gente tem um problema e quando ele é reincidente, ele acontece várias vezes, as pessoas parecem um cachorro caindo atrás do próprio rabo. Eu sei que está errado, eu sei que tem que mudar, eu sei que tem alguma coisa, mas eu não sei o quê. Né? Então, a primeira coisa é expandir a consciência. Como é que eu expando a consciência? Entrando no campo das possibilidades. Então, quais são as possibilidades que eu posso fazer diferente dentro desse acontecimento? Né? Então, o que acontece muito? O que o pessoal me traz muito? Eu sempre sou traída. Eu sempre sou traída, uma coisa assim que sempre a mulherada vem, ou até homens vêm com essa mesma reclamação. E aí quando você começa a perguntar para ela o que ela pensa sobre os homens, sobre relacionamento, é só isso. Então a traição é uma coisa normal dos homens. A traição, o homem sempre trai, em determinado momento ele vai te trair. Então ela pensa isso. A partir do momento que ela só enxerga isso, o que ela vai olhar para o cara que tem essa característica. Aliás, também é um comportamento natural, digamos assim, nessa hora, a pessoa se colocar como vítima da situação. Totalmente. Né? Totalmente. E isso também não é positivo. Não. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a autorresponsabilidade. Tudo que acontece ao meu redor na minha vida, Gustavo, é responsabilidade minha. Isso é positivo difícil, ou de negativo. É difícil aceitar Dói, isso. Né? Sim, claro. Dói. Quando acontece alguma coisa ruim, você fala, você que na verdade programou, buscou, consciente ou inconscientemente isso. O pessoal se apavora. Imagina, você acha que eu queria uma doença? Sim. Você acha que eu queria ter um câncer? Você acha que eu queria ter um problema assim, assado, passar por isso? Inconscientemente, você se preparou para aquilo. Precisa entender o porquê. Se é culpa, se é punição. Né? Se você pensa que isso faz parte de um ciclo, de um modelo, então você vai chegar lá. Né? O mesmo acontece em relação ao dinheiro. Quem pensa que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro, né? Fulano é feliz, é rico, mas não é feliz. Então, são alguns condicionamentos em relação à prosperidade financeira que não deixam com que as pessoas prosperem. E isso é o que? Um sabotador. Sim. Né? Então, preciso entender o porquê que eu penso dessa forma e transformar, pensar de uma forma diferente. Tudo bem. E daí, acho que daí é a dúvida que todo mundo tem, né? De que forma começar, pelo menos, ou tentar fazer isso. O primeiro passo a gente já deu, é identificar que algo está errado e, de preferência, identificar o que exatamente está errado, né? Por que eu não estou feliz nessa área da minha vida, então o que eu posso fazer para superar isso ou melhorar. Mas daí, como começar essa reprogramação? De maneira geral, Karina, o que significa essa reprogramação? Você vai mudar o seu jeito de pensar sobre aquele tema, é isso? Sobre o assunto, na verdade, a primeira coisa você tem que mudar o pensamento em relação a você mesmo. Então, passa a ser, deixa de ser vítima da situação, né, para ser autor da própria história. Para entender que, se eu me coloquei nessa situação, eu também saio dela. Sim.
Ok? Esse é o primeiro passo. E aí depois, a questão do como sair é a mudança de mindset. É como se você virasse a chavinha do negativo para o positivo. Você sai da vitimização e vai para a autorresponsabilidade. Só para a gente ajudar esse mindset que você quer dizer, na verdade, nossa mental estrutura de pensamento. É Exatamente, isso. a forma como a gente pensa. Então, se eu tenho alguém que pensa assim, eu estou aqui com o Gustavo, chega uma outra pessoa, o Gustavo elogia a outra pessoa, aí eu penso assim, lá, ele está fazendo para me provocar, porque ele não me elogiou, ele não falou nada para mim. Olha ele só. não, então, quer dizer, não, você simplesmente fez um elogio. Aquilo incomodou porque talvez a pessoa tenha uma baixa autoestima e se sentiu provocada por aquela situação. Sim. Entendeu? Então existe o fato, existe a interpretação do fato. E a interpretação ela é muito pessoal. É como se eu pegasse o seu óculos e colocasse em mim, certo? Cada um tem a sua forma de ver e ela é muito pessoal. Então eu escolho a forma com que eu quero pensar. Eu posso pensar que o Gustavo, olha como ele é gentil, ele elogiou, que bacana, né? Que legal, vou ver, vou reparar no que ele está elogiando. Ou eu posso ir para esse outro lado. Então isso é o quê? Uma escolha. Sim. A gente, quando acorda, na verdade, do nosso jeito de viver, digamos assim, isso é de todo mundo. A gente tem a sensação, a noção de que o mundo que a gente vive é o mundo nosso e que a gente tem a ideia de que as outras pessoas estão vivendo nesse mundo. A gente ignora que muitas vezes o que significa uma situação para a gente, para as outras pessoas, significa coisas completamente diferentes. Isso é muito bom a gente ter a consciência, mas ao mesmo tempo parece assustador, porque a gente vai lidar com uma vida e com um jeito de viver tão aleatório, o mundo é tão aleatório, se a gente for parar para pensar assim, como a gente vai conseguir entender o universo de cada pessoa e como as pessoas pensam, né, sobre as situações do dia a dia. Isso é muito difícil, mas então como que seria a maneira ideal de eu enxergar, respeitar o espaço do outro, mas enxergar o mundo de uma forma que não machuque o meu modo de viver e de pensar, mas ainda assim eu consiga conviver com as outras pessoas. É uma dinâmica complicada. A gente aprende de duas formas, Gustavo, pela dor e por treinamento. Nós ainda não estamos aptos a aprender pelo amor. Né? Sim, a gente gosta de sofrer, né, Carinha? A gente só está acostumado com esse sentimento, a gente vicia. Vicia na rejeição, vicia na briga, vicia numa série de coisas, né? Então a gente precisa descondicionar. Então, assim, como é que a gente vive num mundo tão diferente? Em primeiro lugar, sai do julgamento. Porque a todo momento nós somos discípulos e mestres, nós estamos ensinando e estamos aprendendo, tudo é uma troca. Se aquela pessoa está na sua vida, alguma coisa dela tem dentro de você. Porque se a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, que é a minha especialidade na área de desenvolvimento humano, o que tem na célula, o que tem, nós somos fonte de energia. Então, eu consigo pegar um ímã e grudar numa parede? Não, só em outro ímã. Né? Então, todas as pessoas que de alguma forma passam pela sua vida, seja ela o que for, tem alguma coisa nela que ressoa em você, que atraiu. Sim. Né? Tem uma frase que tem sido veiculada bastante aí, que gerou até certa polêmica, é de um pensador americano, se eu não me engano, que fala que, na verdade, você deve observar as 5 pessoas mais próximas, né, que estão à sua volta, porque isso vai dizer muito a seu respeito. Você realmente tem a ver com essas pessoas. Isso para você faz sentido, assim, esse boi preto atrai boi preto, sabe? Esse grupo que te cerca, de alguma forma, ele te representa. Sim, na verdade, quando você não tem o autoconhecimento, quando você está ainda meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Né? Então, eu acabo me moldando ao meu meio, a todo momento me moldando ao meu meio, porque eu ainda não tenho quem eu sou verdadeiramente. Sim. Né? Quando você já tem o autoconhecimento, eu posso hoje transitar por qualquer lugar, eu não tenho problema nenhum. Por quê? Porque eu tenho consciência do meu valor, do que eu sou, e a todo momento, quando alguma coisa me incomoda, eu busco em mim, por que incomodou? Não na outra pessoa. Quando eu responsabilizo o outro, eu perco o controle, porque eu não mudo o outro. Eu posso ser especialista, expert que for, mas eu não tenho este poder. Né? Dentro dos meus treinamentos eu falo muito isso, Gustavo. Eu entrego um presente para outra pessoa. Se ela vai abrir, se ela vai usar, se ela vai guardar, aí já passa a ser responsabilidade dela. A gente não pode intervir. Né? Aliás, a gente já falou aqui em outras oportunidades, Karina, e isso ainda assim é uma coisa que faz muita gente pensar. Querendo ou não, os pensadores contemporâneos, todos eles estão batendo numa única tecla
e que é interessante a gente pensar dessa forma, que é justamente quando a gente aponta o dedo para alguém ou fala sobre o outro, a gente está dizendo muito mais sobre a gente do que realmente sobre essa pessoa. Sim. E isso é uma exposição grande, né? Se a gente parar para pensar o quanto a gente se expõe ao criticar ou julgar alguém. É uma coisa a se pensar bastante e levar a sério, né? Sim, porque na verdade eu falo para todo mundo, existe o certo, o errado e a gente precisa incluir o diferente. O que é o diferente? Não é nem certo nem errado, ele só é diferente. Né? Então as pessoas perderam um pouco o senso do objetivo comum. Qual é o objetivo? Chegar em São Paulo. Se eu vou pela Bandeirantes ou pela Anhanguera, whatever, desde que eu chegue aonde eu quero. Né? Então, assim, as pessoas não têm objetivo para relacionamento, não têm objetivo para estar lá. E eu falo que a felicidade, ela não dá ibope, Gustavo. Sim, ela não dá curioso ibope. Isso. Quem se reúne numa mesa para ouvir o melhor de você, o melhor do outro, quais foram as conquistas, o que você cresceu, o que você aprimorou, o que você conquistou? Ninguém. Todo mundo se reúne para reclamar da crise, que tá ruim, que tá uma porcaria. Você viu fulano trocou de carro, mas está devendo não sei o quê. Você viu a ciclana, largou, fez plástico, mas não adianta. E assim vai. Então, o que acontece? É uma mente muito mesquinha, muito pequena. A gente precisa entender que quando o tempo, a coisa mais democrática que nós temos no mundo, Gustavo, é o tempo. Não interessa quem seja você, qual é a sua cor, sua raça, sua etnia, sua condição social, você nasceu, você ganha 24 horas. Ponto. Qual a diferença para uma pessoa que não consegue o objetivo para que consegue? A que consegue, ela investe tempo. A que não consegue, ela gasta tempo. Toda vez que você for se reunir para falar mal de alguém, para denegrir, para apontar o dedo, você está gastando tempo. Você não está investindo. E eu não negocio com o tempo. Se eu falar para o tempo, olha, amanhã eu tenho um dia incrível, hoje eu vou usar só 12 horas, amanhã eu uso 36, dá? Não. Não. Então, a gente brinca, mas assim, quantos dias, quantas horas você perde com uma situação a qual você não gostou? E aí eu falo para as pessoas, eu cheguei num ponto que eu contabilizo realmente quanto tempo eu vou gastar com alguma coisa que me desagradou e eu não posso mais transformar ou, enfim, eu marco no relógio, eu tenho 5 minutos para ficar brava com essa coisa, né? E aí depois deu 5 minutos, legal, respira, ressignifica, dá um novo significado para aquilo e toca o barco. Você entendeu? Eu tenho outros projetos, outras coisas, então você muda o foco, né? Essa dificuldade das pessoas mudarem o foco também faz com que elas pareçam um cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? E aí eu não mexo, eu saio de um relacionamento machucada, eu não aprimoro, não me conheço, não me autoconheço e vou para um novo relacionamento. O que acontece? A mesma coisa do primeiro. Sim. Né? Então, a positividade, ela vem da seguinte forma. Eu sempre olho para o melhor do outro. E quando eu tenho que corrigir, que seja realmente na energia do afeto e do respeito. Sim. Isso é primordial. Ótimo. A gente vai continuar esse papo, a gente vai fazer a primeira pausa de 10 em debate. Se você percebeu desde o início, o motivo de dúvida de muita gente ou até dos questionamentos de muita gente tem a ver com esse campo afetivo, o campo do relacionamento. Daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito disso para entender melhor de que forma a gente pode se reprogramar mentalmente, que foi o caso que a Karina colocou aqui agora. Você muitas vezes encerra um relacionamento, a coisa não ficou muito bem resolvida, você leva traumas, você leva toda uma questão sua, inclusive mal resolvida, para o próximo, acreditando que vai ser tudo diferente. Pelo jeito não vai ser, né? Quem tem que mudar, acho que a primeira pessoa que tem que mudar para viver uma história diferente é você mesmo. De que forma? A gente sabe que não é fácil, a gente vai tentar entender daqui a pouco. Não saia daí, o I10 Debate volta já. Em casa, trabalhando, na internet, no carro, no celular, em todo lugar. Todo mundo tá ligado na Jornal FM. Jornal FM. Baixe agora o aplicativo da Jornal FM no seu smartphone ou tablet e ouça onde quiser. Disponível na Apple Store e Google Play. O sucesso toca aqui. Jornal FM. Super Cinema da TV Jornal. Sábado às 10h30 da noite. Oh, mas que horas são? Oh, vai partir bem na hora marcada. Que organização, hein? Filme vencedor de 3 Oscars. A Vida é Bela. Com Roberto Benigni, Giorgio Cantarini e Nicoletta Braschi. Domingo às 8 da noite.
Meus parabéns, capitão. E o que foi agora, chefe? Oh, é oficial. É o pior distrito policial da cidade. Loucademia de Polícia 2, a primeira missão. Com Steve Guttenberg, George Gaines, Bubba Smith, David Graff e Marion Ramsey. Super Cinema da TV Jornal, todos os sábados e domingos. Os grandes campeões de bilheteria do cinema. A melhor programação está aqui. TV Jornal Regional, sempre junto com você. Você está bem? Sim. Certo, quero saber tudo, mas não agora. Tudo bem mesmo? Sim. Qual é o quarto? Número 3. Ok. Coronel! Stargate, quinta, às 8:30 da noite. Sábado, às 9 da noite. Domingo, às 11:10 da noite. TV Jornal Regional, sempre junto com você. De volta ao vivo com o Em10 Debate, hoje recebendo a especialista em comportamento, Karina Guise. Eu tenho certeza que você ficou aí nos esperando, porque queria saber mais sobre relacionamento e essa dificuldade que as pessoas se entenderem e se darem bem no relacionamento. A gente prometeu, então vamos cumprir a promessa, né, Karina? A gente estava conversando até no intervalo agora a respeito daquilo que a gente já colocou, que é a dificuldade das pessoas, de maneira geral, quando se reúnem, serem positivas ou olharem coisas positivas em relação às outras pessoas. Só para concluir esse assunto, antes da gente entrar nesse campo do relacionamento, o que parece é que, de alguma forma, quando a gente fala mal de alguém ou diminui alguém, a gente é gostosinho, né, no coração, né? A gente se sente um pouquinho melhor. Tem a ver com isso? A gente se sente superior diminuindo alguém? Sim. É uma autossabotagem muito grande, né? Quem sou eu para me comparar a Gisele Bündchen? Eu vou falar dela? De jeito nenhum, né? Mas aí, se eu pegar uma outra pessoa que eu acho que é inferior, isso vai me enaltecer, só que eu estou me sabotando. Então, quando eu tiver que olhar para alguém, que eu olhe para o melhor desta pessoa, né? E, de repente, eu vejo, nossa, que bacana. Porque eu só vejo no outro que eu tenho em mim, Gustavo. Sim. É aí que dói, né? Sim. Nossa, imagina, fulano só fala mal dos outros. E você? Né? Então, quando eu falo do outro, eu estou falando muito mais de mim. Então, eu enxergo o outro com os meus olhos, com o meu padrão de pensamento, com o meu padrão de julgamento, que é isso que a gente tem que sair. Então, você em casa que pensou, eu conheço alguém assim, não olhe para o lado. Pelo amor de Deus, isso vai dizer muito sobre você. Então, quietinho, reflita se você não está tendo esse comportamento e daí sim, bola para frente. Relacionamento, Karina, a impressão que a gente tem é que existem dois grupos, ou aqueles casais super bem-sucedidos, que é o comercial da margarina que todo mundo deseja, de alguma forma, e o resto, que ninguém se entende. Por que está tão difícil e cada vez mais difícil? A impressão que se dá é que as pessoas estão cada vez mais se voltando para elas mesmas. Isso é positivo, é sempre bom se melhorar, digamos assim, mas isso está no campo do egoísmo e também de uma velocidade que essa coisa de internet trouxe. Parece que é o seguinte: não deu certo já de começo, então próximo. E ninguém tenta. Geração miojo, né? E aí? Por isso também que está tão difícil? O que está acontecendo? Tudo é uma construção. Qualquer tipo de relação que você tem é uma construção. Uma família é uma construção, uma amizade é uma construção, um relacionamento de casal é uma construção. Então, a gente precisa entender que o outro vai errar assim como nós vamos errar. Né? Mas falta maturidade para lidar com esse tipo de erro. Sim. Então, alguém falar traição é um erro? Não, é uma escolha. É uma escolha. Se para você perdoar tudo bem, ok, toca o barco. Né? Mas se não, deixe isso claro desde o começo. Entendeu? Estabelecendo as regras do coisas. Jogo. Exatamente. Né? Eu acho que ninguém é transparente o suficiente em alguns relacionamentos. Então, um finge que não faz, outro finge que não vê e está tudo bem, mas uma hora... Sim. Né? Então, seja transparente. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Se está ficando é porque quer e porque gosta. E aí, alinha esse objetivo. Então, por exemplo, eu tive um caso de uma pessoa que comprou um apartamento junto. E ela, não, eu tô pensando em casar, tal. Ok. E ele fala que é para investimento. Eu não estou entendendo, né? Sim. Quer dizer, ele está sendo sincero com você. E você está
idealizando, então, não, eu estou perdendo meu tempo? Aí você é quem tem que saber, quem tem que chegar e perguntar. Outra coisa é que quem tem carinho, quem tem afeto, quem demonstra afetividade, acha que, nossa, eu sou frágil por conta disso. Muito pelo contrário, quem tem carinho tem força. Ou faz isso também esperando em troca na mesma medida e daí se frustra se não recebe, enfim. Então, é que na verdade existe o autoconhecimento. Então, eu sou uma pessoa extremamente carinhosa, né? Também gosto de receber, mas eu super sinalizo isso. Tem gente que não. E aí, quando eu quero receber carinho, qual é o condicionamento que eu tenho? Eu emburro. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura educativa equivocada. Eu só dou atenção para o meu filho quando ele erra. Não quando ele está fazendo coisa bacana, não quando ele está fazendo coisa legal. E aí ele entende o quê? Toda vez que ele quer chamar a minha atenção, ou toda vez que ele quer chamar a atenção, ele vai ou errar ou emburrar, porque daí o que acontece? Quando alguém chega em casa bufando, cara amarrada, não fala nada, qual a tendência do outro? Todo mundo vai querer saber o que está acontecendo. Aconteceu alguma coisa, amor? Você entendeu? Então a gente precisa o quê? Tirar as amarras. Entender que quando eu gostei, quando eu não gostei, vamos sentar e vamos conversar. Quando eu quero carinho, qual o problema? Deixa eu sentar um pouco no colo aqui, me dá um abraço. Não tem problema nenhum. Sim. Né? A questão é sempre o equilíbrio. Pelo contrário, isso não se torna um jogo, se torna uma coisa clara, Exatamente. explícita, que a chance de você se dar melhor é maior, porque você está deixando claro o que você está precisando. Exato. Uma coisa interessante que você disse a respeito das regras do jogo mesmo, de ser transparente em relação ao que você gosta, ao que você não gosta. Existe também uma outra questão que eu imagino que deva funcionar para casais, que é justamente você também reavaliar essas regras do jogo ao longo da relação. Sim. Né? Relações longas também sofrem porque aquela regra que valia lá no início do relacionamento, as pessoas ainda cobram né, depois de muito tempo. Então, reavaliar de tempos em tempos, olha, a gente está aqui, para onde a gente vai, o que a gente quer ou não, também funciona, né? Sim. Alinhar, porque na verdade nós somos seres em transformação, em constante transformação. Enquanto tem respiração, tem transformação. Então, a todo momento a gente tem que ajustar as velas, né? A nossa vida é como se fosse um barco, nós estamos no comando, mas e o vento? Sim. Né? Eu sempre tenho que ajustar as velas para poder chegar no meu objetivo. Então, isso é importante. Conversar. Continuamos no mesmo objetivo? Sim, não. É importante também a individualidade dentro de um relacionamento. O que acaba sufocando o relacionamento? Não, se uma pessoa fala que vai sair com os amigos, como assim? Tá me desprezando? Gente, peraí. Nós temos a nossa identidade, quem nós somos na essência, e temos as nossas personalidades. Né? Então, a questão de personalidade vem de personas. Então, quais são as personas? Né? Do Sim. Gustavo, por exemplo. Então, ele tem a persona profissional, a persona pessoal, o filho, o amigo, o namorado, qualquer outra coisa assim. Então, ele querer sair com uma roda de amigos e tudo mais, ele está vivendo uma persona. Sim. O que tem de errado nisso? Nada. Não é nada. Então, a gente acha que porque a gente tem um relacionamento, a gente passa a ter domínio sobre o outro, controle sobre o outro. E não é assim que funciona. Na verdade, só... De que forma equalizar isso? A gente sabe que esse parece ser o ideal de relacionamento, mas não é o que a gente vê e não é o que a maioria das pessoas consegue exercer, digamos assim. De que forma, talvez, iniciar essa conversa? No início seja a melhor maneira, tipo, deixar claro que você é individual, que você precisa dessa liberdade para exercer a sua individualidade e também encontrar uma pessoa que, de alguma forma, pense parecido, né? Não adianta bater cabeça Sim. também, encontrar um dominador por aí e achar que vai estar tudo bem se você quiser sair, enfim. É preciso também encontrar alguém e não colocar no outro essa responsabilidade depois que o problema já está feito, colocar no outro a responsabilidade de que agora ele me prende, ele não me deixa fazer isso ou aquilo, também não é saudável. É porque o outro só faz comigo aquilo que eu permito. Né? O outro só vai ter controle sobre mim, ele só vai me dominar se eu permitir. Entendeu? Então todo mundo, eu sou vítima porque ele é muito ciumento, porque ele... Não, peraí, de alguma forma você está permitindo ou permitiu. Né? Então, assim, a todo momento... Muitas pessoas acreditam que isso é um sinal de afeto, né? Quando a pessoa fica ciumenta, fica louca, alucinada. Muita gente acredita... Pois é, muita gente acredita que isso... Olha, que beleza, essa pessoa me ama e por isso quer me proteger. Na verdade, é uma pena que seja assim. É uma concepção equivocada sobre o amor. Né? A questão dos ciúmes, do cuidado, ela é uma coisa. Você entendeu? Você se preocupar com a outra pessoa. Você brincar, nossa, mas está muito bonita.
Isso é uma coisa. A outra coisa é, você quer que eu te levo? Não precisa ir com o seu carro. Você quer que eu te busque? Não precisa ir com o seu carro. Mas que horas? Né? Gente do céu, socorro. Isso acontece muito. Então, vem com cuidado velado, mas na verdade ele está só te cercando, só vendo onde você está, com quem, que horário. Uma dúvida, Karina. As pessoas que estão assim num relacionamento, por exemplo, a gente falou sobre as personas, né? A gente exerce diversos papéis ao longo do dia na nossa vida. Esse comportamento, ele se transfere para a persona do trabalho, a pessoa com os amigos, ou a pessoa que tem esse problema, por exemplo, ela é só assim, ela pode ser tão diferente assim, exercendo esses personagens, digamos assim, ou de alguma forma esse comportamento se repete, é da pessoa. Então, depende muito da mentalidade dela, de como ela foi criada. Então, assim, se ela tem uma concepção em relação à mulher, toda mulher não presta. Se ele for ter um relacionamento com uma mulher, ele vai olhar como se essa mulher já não prestasse. Você entendeu? Ele pode se relacionar com outras mulheres no trabalho, mas não ter essa visão porque não é a mulher dele, entre aspas. Né? Ele não tem desejo por ela, então ele não tem o domínio. Isso acontece, por exemplo, eu imagino, com mulheres muito bem-sucedidas, diretoras de empresas, que muitas vezes são submissas em casa, com o marido, por exemplo. Isso é possível, quero dizer. A pessoa ela não mantém necessariamente o mesmo comportamento transitando por todos esses relacionamentos que ela tem. Não, na verdade é até uma tendência, né? Porque o ser humano é competitivo. Isso tá na gente, está no DNA, faz parte da nossa história. O que acontece é que a competição ela tem que virar eu comigo mesma. Então, eu tenho que ser melhor amanhã do que eu fui hoje. A maior parte dos casais tem problema porque eles competem entre si. Né? E aí, vocês estão no mesmo objetivo, vocês não podem competir entre si. Porque aí, o que vai acontecer? Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Num relacionamento, as duas pessoas ganham, as duas pessoas perdem. É sempre 50%. Né? Se uma pessoa não sabe relacionar, outra ensina. Se isso não está bom, a gente conversa. Por isso que é uma construção. A questão da internet, ela ajuda e ao mesmo tempo atrapalha. Então, eu sempre falo para todo mundo, o WhatsApp, ele é uma mensagem instantânea, mas não significa que a outra pessoa precisa responder à medida em que você manda. Ela pode estar com outras coisas. E aí que tudo bem. Ela vai responder quando ela puder. Eu falo sempre isso para todo mundo, Gustavo. Eu respondo no dia, não tenho hora para responder. Pode ser em 10 minutos, em 5, pode ser só às 11 da noite, 11h30. Depende de como está o meu dia. E aí que tudo bem. Né? O relacionamento tem que ser baseado no quê? Na confiança. Mas, por exemplo, vamos lá. O que deixa as pessoas transtornadas? Vamos entrar, com certeza alguém em casa vai se identificar com isso. Inclusive, hoje já deve ter feito isso. Tem a possibilidade de tirar aquela informação de quando a pessoa foi vista pela última vez. Mas eu imagino que entre casais, isso deve ser uma coisa recorrente. Online. A pessoa olha lá que a pessoa está online e não respondeu, ou não visualizou, não falou com ela e ela mandou uma mensagem. E ela se considera uma pessoa muito importante para essa outra pessoa. Daí faz o quê? Enfia a viola no saco, fica quietinho, não fala nada. Essa é uma dica de comportamento em rede social, mas assim, é o que acontece. As pessoas ficam desesperadas, em pânico, checando e monitorando se a pessoa ficou, se não ficou online. Isso chega a ser doentio, isso causa um problema. Sim, e você perde tempo. Sim. E aí o que acontece? Você gasta tempo. Exatamente. E você vira um ciclo vicioso, né? Você não para mais. Então, a partir do momento que você decretar para você, que você mandou, ele vai responder na hora que puder, tudo bem. Eu atendo individualmente, eu estou em treinamento e tal. Muitas vezes acontece, entre um atendimento e outro, que às vezes eu estou em cima da hora, eu abro, eu vejo as mensagens, eu leio, mas eu não respondo. Vou responder depois. E aí que tá tudo bem. Eu falo para alguém morreu, é importante, é urgente, urgentíssimo, você liga, ou liga aqui, ou liga na clínica que eu atendo, e aí a gente vê. Se não, respira e espera. Né? Por quê? Porque acaba sufocando também o parceiro e fazendo mal para você. O que acontece é que a pessoa fala, nossa, onde ele está que não pode responder? Onde ele está que ele viu e não fala? Eu estou ligando, ele não atende. O que é mais ele importante que eu? Exatamente. Então, você tem que fazer parte da vida da outra pessoa parte da sua. Ok? E isto é o que? Uma construção. As pessoas estão acostumadas muito no WhatsApp e não pessoalmente. Ai, terminou comigo. E como é que foi isso? Você me mandou uma mensagem. Oi? Oi, né? Sim. Não é? Estão acostumadas a receber uma mensagem e uma carinha, né? Porque tudo aliás, tem o Marcelo Tass fala uma coisa sensacional a respeito disso. Ele tem um debate com o Cortella, eles lançaram um livro juntos falando a respeito desse assunto. E que o Cortella, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella, é professor, enfim, ele não tolera os emojis.
né? E eles conversam a respeito disso. O Deltas fala assim, na verdade o que todo mundo tem que entender é que você pode falar o que você quiser, tipo, eu vou te trair, mas se você mandar uma plantinha depois, parece que fica tudo bem. E é meio que assim, né? As pessoas se preocupam inclusive em dar o tom nas mensagens. Então fala os maiores absurdos ou responde de qualquer jeito, mas manda um sorrisinho, um negocinho, e a gente tem aprendido a se comunicar dessa forma, e parece que tudo está automático e se resolvendo assim. Não, aí você fala o seguinte, ok, né, se não tem problema, mas a quantidade de equívoco que tem por conta da mensagem, de interpretação. Não tem o brasileiro já é conhecido por ter problema de interpretação de texto. Já pensou então usando o WhatsApp, não é? Pois é. Pois é. E aí a questão do ignorar, né? Deveria ter uma mensagem, você foi ignorado com sucesso. Manda e pronto, né? Eu falo isso, você recebeu essa mensagem? Não, então relaxa. Sim. Cada um tem o seu tempo. Mas o bullying emocional, ele vem exatamente do ignorar. Quando você tem um relacionamento com a pessoa, vocês estão juntos, isso está certo e definido. Sim. Não faça isso. Porque todo mundo fala, ignora que valoriza. Gente, maturidade emocional, senta, conversa. Estabeleça algumas coisas. Sim. Então, nós vamos falar só depois das 18, porque eu estou trabalhando das 8 às 18. Tudo bem? Tudo bem. Gente, acabou. Morreu o WhatsApp. Vai falar só à noite, vai combinar à noite. Sim. Né? Então, você começa a evitar alguns sofrimentos que podem ser totalmente monitorados, melhorados, né? Muito bem, segura a onda aí, hein? A gente vai fazer mais uma pausa em 10 em debate e na sequência a gente vai falar com você, que é daquelas pessoas que sempre quando sugerem uma mudança, você fala assim, não, mas é assim mesmo, tudo é assim, são os tais dos padrões. Será que a gente é capaz de mudar isso também? A gente vai saber daqui a pouco, não sai daí. De volta e ao vivo com o Em10 Debate, hoje recebendo a especialista em comportamento, Karina Guise. A gente já falou sobre várias questões, sobre reprogramação mental, que é o nosso tema aqui do dia hoje. Falou também bastante sobre relacionamento, quanto que é complicado, né? Você realmente encontrar alguém que tem sintonia real com você e o principal, administrar um relacionamento, né? A situação está sempre em mudança, você precisa saber se adaptar a essas questões. E a gente deixou uma deixa no último bloco, que a gente ia falar sobre padrões. No final das contas, querendo ou não, o padrão é bom porque ele é confortável, mas não sempre, né, Karina? No final das contas, isso acaba sendo uma coisa positiva ou negativa na nossa vida? Depende realmente de quem é você, do que você veio buscar, de qual é a sua missão. Então, assim, tem gente que se sente equivocado e ruim porque está solteiro e o padrão, nossa, você não casou ainda, você não teve filho ainda, Mas você já se perguntou se é isso que você quer para você? Ou se você ouviu a vida inteira que é isso que você tem que fazer e por isso você está atrás? Né? Então, assim, tem mais leveza. Eu quero casar, tudo bem, casa. Eu não quero casar, tudo bem, não casa. Eu acho que está todo mundo muito voltado para padrão, seja ele de relacionamento, de estado civil, da questão da sexualidade e tal. E todo mundo está esquecendo de ser uma boa pessoa. Sim, da questão física, inclusive, aparência, né? Exatamente. Né? Mas qual é o teu comportamento? Qual é a tua contribuição dentro do meio em que você está? Você entendeu? Você contribui muito, você contribui pouco, você não contribui nada. Não, mas a gente só está olhando o que falta, o que não é legal, o que não é... Porque eu estou querendo te colocar dentro de um padrão, de uma caixa. É porque eu não estou cabendo dentro desse padrão, eu sou uma pessoa. Sim. Entendeu? Aliás, se a gente refletir sobre isso a fundo e perguntar para qualquer pessoa, a maioria delas, eu acredito, vai ter dificuldade em responder sobre o que realmente deseja, sobre quais são os objetivos, para onde está caminhando, ou se já pensou em alguma forma de como vai chegar até esses objetivos. As pessoas têm muita dificuldade em saber isso com firmeza, né? Até porque, daí vem aquelas frases, tipo, mas quem se define se limita, e não sei o quê, porque são frases que dão conforto para a gente. Né? Exatamente. Agora, quem assume, né, de alguma forma, não, eu quero isso, eu estou batalhando por isso e eu estou criando algum jeito, eu tenho um plano para chegar até esse objetivo. Identificar isso também é uma situação delicada. Também, na verdade, o que acontece? Tudo não deixa de ser padrão. Tem uma pessoa, por exemplo, que eu conversei outro dia, eu falei, mas quais são os seus planos, seus objetivos e tal? A pessoa demorou um pouco para responder e falou o seguinte, eu não tenho plano, não tenho objetivo, isso é coisa imposta pela sociedade. Eu vivo um dia de cada vez. Ok? É um estilo de vida. Sim. Ok? Essa pessoa optou por Quando viver isso assim. É muito consciente, ok.
perfeito, né? Mas, por exemplo, eu, Karina, preciso de um objetivo, de uma meta, de uma coisa estabelecida para 2018, onde eu vou estar, o que eu vou chegar, quanto eu vou ganhar, quais são as pessoas, quais são os países, quais são... Né? Porque isso, para mim, vai ser sempre assim? Não, 2019 já é diferente. Né? Onde eu vou colocar A gente foco. pode acabar todo mundo fazendo miçanga na praia. Eu ok. acho. E tá mas tudo por certo. enquanto... Desde que você esteja feliz com isso. Sim. Né? A questão é que eu preciso cumprir padrão, seja ele de beleza, seja ele de estado civil, seja ele de sexualidade, mas você não pergunta se esse padrão é importante para você. Sim. Né? Então, a questão também do julgamento. Então, a gente tem filhos de pai separado. Nossa, vai ser um problema. Por quê? Por que não? Na verdade, essa questão de pais separados já está dentro da normalidade. Não estou dizendo que é para ser assim. Aliás, muitos dos casais que me procuram acabam não separando. Eu sou super a favor da família. Mas a família, ela transforma. Ela não se desfaz. E aí que entra a maturidade emocional. Aí que entra o ego de você entender que você... As personas, né? Eu sou a mãe, ele é o pai, nós falamos pertinente ao filho, mas eu não sou mais a mulher. Não é mais o homem. Entendeu? Sim. Então, separar isso, todo mundo consegue conviver. E isso é muito também delicado entre as famílias, né? Para muita gente, as separações, como as pessoas colocam muitas expectativas em relacionamento, as separações são sempre muito traumáticas. E não é uma coisa rara os casais que têm dificuldade depois em conviver ou em lidar com aquele filho, que é o fruto dessa relação, fruto do resultado do encontro daquelas personas ali. Sim. É difícil, porque daí você tem uma questão, muitas vezes o relacionamento acabou de uma forma negativa para os dois. Tem também um passo a passo para administrar isso, de que maneira eu consigo evitar esse ódio momentâneo que eu tô daquela pessoa que frustrou a minha expectativa de alguma forma, e pensar que a gente tem alguém que depende da gente e que precisa ser cuidado com qualidade. E que é a nossa melhor parte. Sim. Então tem o melhor da outra pessoa naquela outra pessoinha ali, e cabe o nosso respeito e o nosso senso de missão. Nós escolhemos, de certa forma, não importa como veio, trazer este novo ser. Então ele é responsabilidade nossa. E a questão emocional dele também. Fique imaginando o que é para um filho quando você olhar para ele e falar, você tem que escolher entre o pai e uma mãe. Sim. Ele ama os dois. Você concorda comigo? Na mesma proporção, ele ama os dois. Todo mundo enaltece muito a mãe. Pra criança fazer Total, né? Total. Então, assim, a criança tem que se sentir segura com o pai, tudo bem, com a mãe, tudo bem, deixar transitar. Então, a maturidade emocional, ela vem dos pais separarem as personas. Você foi um filho da mãe comigo como homem, ok, mas e como pai? Entendeu? E como pai? Não, como pai tá indo bem, então acabou. A questão mulher, quando separa, ela tem que ser anulada. Né? Ele arrumou outra namorada. Como é que é? Seja muito bem-vinda. Vamos lá, vamos conviver. Eu entendo que para outra namorada é difícil. É um desafio maior, né? Mas ela vai conviver com a minha filha. E aí o que eu falo é o seguinte, aqui a gente se ama, mas não se deseja mais. Entendeu? Sim. Então, nossa, consegue? Consegue. Você vai se sentir incomodada? A pergunta que você faz para você é, mas você quer ele de volta? Não. Então, para que isso não te cabe mais, né? Você está misturando as personas. Vai para a mãe, que é ali o teu lugar. Então, você começa a todo momento ter essa maturidade emocional. E em benefício de quem? Da criança. Sim. Mas eu imagino que seja uma situação onde a pessoa, para chegar nesse ponto, ela vai precisar trabalhar bastante, ela vai precisar realmente entender essa diferença. É que a gente falou que muitas vezes os relacionamentos terminam de forma traumática, mas muitas vezes eles terminam de forma mal resolvida. E daí isso gera uma situação complicadíssima aí, né? Vai chegar novas pessoas, o pai ou a mãe arruma um novo namorado, e daí, assim, vai chegando uma galera diferente nessa relação. Você precisa administrar muita coisa. Por isso que precisa estar bem resolvido. Então a resolução não existe mais relacionamento homem-mulher. E relacionamento homem-mulher cabe só ao homem e à mulher. O filho não tem que se sentir culpado e nem tem que levar, né? E nem tem que escolher, e nem tem que, enfim. Cabe só ao homem e à mulher. A partir do momento que está resolvido isso, eu falo que isso é coisa de gente bem definida, bem resolvida. Né? A gente pode conviver, a gente pode estar junto. No aniversário estão todas as famílias, dos agregados futuros, dos antigos, e está todo mundo bem, está todo mundo... Por quê? Porque eles estão na festa por minha causa? Não, eles estão por causa da criança. Sim. Você entendeu? Então a gente começa a entender como funciona, né? Até que ponto a gente vai, não vai, enfim. Estabelecer uma boa convivência. É um desafio,
mas é possível. Karina, vamos mudar um pouco de área. A gente tem falado aqui bastante, inclusive nos telejornais da casa, a respeito de desemprego. É um ano que os dados positivos em relação a isso começaram, né, a aparecer, o desemprego diminuiu um pouquinho, mas ainda assim são 12 milhões de pessoas no país inteiro que estão desempregadas, é muita gente. No campo profissional, o relacionamento entre as pessoas também é delicado. Sim. Aliás, em todos os departamentos, né? Eu queria saber justamente a respeito disso. Nessa persona do trabalho, muita gente, e não pode brincar agora com essa questão, é por isso que eu estou falando de desemprego. Está todo mundo também na corda bamba, né? Querendo manter o seu emprego e fazer o melhor. E quando a oferta era grande, alguns comportamentos em trabalho eram aceitáveis. Agora a situação a peneira é muito mais fina. Qual é a persona ideal, digamos assim, para o trabalho? O que a gente tem que pensar no relacionamento com as pessoas no campo profissional? A gente passa muito mais tempo no nosso trabalho do que com a nossa família, né? Então, o trabalho é uma extensão da família, sem dúvida nenhuma. Então, eu falo o seguinte, por que não tornar o ambiente produtivo, positivo, né? Gostoso, sim, agradável. Claro. É importante a gente, o que é do trabalho fica no trabalho, o que é da casa fica em casa, porque geralmente a gente chega no trabalho emburrado, porque estou com um problema em casa, aí eu não faço no trabalho, também não resolvo em casa, vira aquele, né? Sim, uma bola de neve. Exato. Primeira coisa, chegou no trabalho, desliga a chave da casa. Chegou em casa, desliga a chave do trabalho. Isso é uma coisa que ajuda bastante. A segunda coisa educação cabe em qualquer lugar, né? A minha educação depende da sua. Não, a minha educação é minha. Ela independe da sua. Então, tom, nível de conversa, sempre maturidade emocional. Em qual sentido? Aconteceu, lembre-se que tem um fato e tem a interpretação do fato. Como é que eu sei se aquilo que eu vi corresponde realmente ao que eu estou interpretando? Preciso trabalhar as evidências. Então, as pessoas têm uma mania de perseguição muito grande. Então, o que acontece? Fulano quer passar a perna em mim, ciclano quer o meu lugar, Beltrano, e não desenvolve, fica nessa loucura e não desenvolve. Então, todo mundo que está dentro de uma empresa, de um lugar, tem que lembrar que todos estão num objetivo em comum. Né? Então, sim, são parceiros. Por que não auxiliar? Por que não estender a mão ao invés de apontar o dedo? Né? Então, ter mais calma, mais tranquilidade. E se eu tenho essa mania de perseguição, eu preciso o quê? Mudar em quem? Em mim. Sim. Não é no meu parceiro de trabalho. O que isso diz a respeito da gente? Quem tem essa sensação, por exemplo, que todo mundo quer prejudicar essa pessoa? É uma insegurança. É uma insegurança muito grande, é um medo muito grande. Né? E isso pode vir de um trauma, de uma situação que passou, pode ser de um condicionamento. Né? Aonde vem esse condicionamento? Ou de uma bagagem que talvez não seja do trabalho, que venha também, né, de casa, exato, da relação com a família. Sim, de tudo que você viu, ouviu, viveu e sentiu desde quando você nasceu até hoje. Enfim, a gente está falando sobre essa questão do trabalho justamente porque hoje em dia, como eu disse, a peneira é mais fina, o que está sendo observado e esse perfil de líder que se bate tanto o martelo, que se deseja para as empresas, a gente vem de uma época, ou das gerações passadas, onde a figura do chefe era muito importante, né? Alguém que estava ali cumprindo aquela função e de que tinha poder. Hoje em dia, as empresas, principalmente as mais jovens, digamos assim, em alguma forma, que têm uma mentalidade aberta para esse novo modelo de gestão, digamos assim, têm procurado o perfil dessas pessoas que são agregadoras, né? Que têm alguns perfis que representam pessoas que as outras vão seguir e querer ajudar e querer colaborar com a empresa. Sim. E se cobra isso de todo mundo. Se cobra a liderança da pessoa que está na portaria ao diretor da empresa. Sim. Isso também é uma filosofia que tem se buscado muito, mas que esse comportamento é delicado, é complicado de se atingir, né? Ser líder em todos os setores, todos os departamentos. É possível? Na verdade Tudo a gente aprende através do quê? De treinamento. Então, o condicionamento positivo, a liderança positiva, ela vem como um modelo. Né? Então, a gente nasce líder? Muitos, sim, tem uma tendência à liderança, mas a gente também pode desenvolver. Né? Então, o líder é estabelecer algumas coisas, as regras têm que estar claras sempre, tem que ter uma comunicação exímia. Né? Existe uma coisa, o direcionamento, isso não está bacana, mas o que eu espero de você? Sim. A liderança também serve para paz. Nós estamos falando de empresa, mas também serve para paz. Então, eu sempre chego e corrijo um comportamento que eu acho inadequado. Mas eu não falo para você qual é o caminho, o que eu espero. Né? E aí o outro fala, mas você acha? É o mínimo que ele tem que saber. Não, ele não tem que saber.
O meu papel é ser exímia na comunicação para que ela chegue lá e deixar claro que, como uma líder positiva, como uma agregadora, eu estou aqui no caso de precisar. E que a pessoa reconheça que, querendo ou não, se a equipe não está rendendo de alguma forma, Ela tem uma talvez participação. ela não esteja sabendo liderar essa equipe. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É aí que entra a questão da gestão de pessoas. É engraçado isso, porque a gente observa esses talentos, você falou da liderança nata, é comum em empresas, normalmente, a gente observar que tem a figura do chefe que está ocupando aquele cargo, mas sempre tem alguém no grupo que acaba agregando as pessoas e as pessoas confiam mais naquela pessoa do que no chefe. Tem como referência, né? Sim. E isso é importante também as empresas identificarem e colocarem as pessoas corretas na liderança. Sim. A gente fala, né, raça certa no lugar certo, né? Você tem um perfil. Por isso que é importante a gente conhecer o ser humano como um todo. Porque, de qualquer forma, nós vamos trabalhar com quem? Nós vamos vender para quem? Nós vamos comprar de quem? Né? Como é que estão os relacionamentos? Seres humanos. Então, a gente precisa entender disso. Então, existe um manejo de pessoas, uma forma como que a gente pode conduzir as pessoas muito respeitosamente, olhando para o melhor delas, mas na base da confiança. Muitas vezes, os liderados não se desenvolvem porque os líderes não dão autonomia para isso. Sim. Né? E aí ele fala, fulano não faz, ciclano não faz, mas os líderes ainda são centralizadores. Não estabeleceram uma conexão e um vínculo de confiança. Né? Então, o líder, se ele souber fazer esse manejo positivo, ele tem toda a equipe com ele. E nesse caso também, eu acho que vale, a gente falou sobre isso no relacionamento, sobre essa posição de vítima. Nas empresas também, acho que vale a mesma coisa. Você comentou aí, muitas vezes as pessoas não são reconhecidas, digamos assim, o quanto esperavam. Também se colocar sempre na posição, eu estou nessa empresa e nada funciona para mim, ninguém me nota, também é um comportamento que não vai atrair uma coisa melhor para você, né? Sim, na verdade a questão é a seguinte, é o quilômetro extra, né? O que eu posso fazer a mais do que eu tenho feito hoje? Sim. Se eu não estou tendo reconhecimento, será que realmente meu trabalho está sendo exímio? Né? E é aí que entra a questão da cultura positiva dentro de uma empresa. A cultura do feedback positivo. Então, assim, eu chego para falar alguma coisa para alguém, eu sempre corrijo o que está errado, mas eu não enalteço o que ele faz bem. E às vezes ele faz 90% bem e 10% só ele tem que transformar, ele tem que melhorar. Né? Mas aquilo que eu mais alimento, mais cresce. E aí, quanto mais eu vou lá e falo do que está errado, mais essa pessoa realmente vai se sentir diminuída, não vai se sentir reconhecida. O ser humano tem 3 necessidades básicas, que é o reconhecimento, pertencimento e afeto. Então, quando o líder começa a enxergar o que cada um tem de bom e a reconhecer o trabalho dele, não custa nada falar, pô, bacana, isso que você fez está sensacional, mantém. Ó, isso que você fez está sensacional. Da próxima vez, só esse daqui que você corrige, mas cara, gratidão, parabéns, estamos aqui, estamos juntos. Então assim, você começa a motivar, né? As pessoas têm vontade de fazer e eles se sentem confortáveis na sua presença. Sim. Eles te respeitam por admiração, né? Por quê? Porque quando ele chega perto de você, você acolhe. Ele se sente parte integrante da equipe, você tem afeto, você olha para o melhor dele, você não deixa de pontuar, não deixa de dizer o que tem que transformar, mas é gostoso, é agradável. Tem um caso muito positivo recente a respeito disso, você comentou aí que as empresas, querendo ou não, quando a gente fala dessa mão de obra, a gente está lidando com pessoas, fazendo coisas para as outras pessoas. Teve uma empresa, essa história tá recente nas redes sociais, uma empresa que faz quarto de criança, planejamento, desde a arquitetura até os móveis e tal. E teve uma família que teve a criança e a criança acabou falecendo 2 meses depois do nascimento. E essa era uma dúvida muito grande, porque gera, assim como acho que é na hora de um velório, um enterro de alguém, ninguém sabe direito como, né, fazer a parte prática disso, a família ficou desesperada, tipo, o que eu faço com isso agora? O quarto recém-montado, não sei o quê, a gente vende, a gente guarda, e eles se mostraram muito surpresos com a resposta da empresa. A empresa entrou em contato e disse que ela poderia escolher se ela queria manter aquele espaço daquele jeito, a empresa retiraria e numa outra oportunidade devolveria os móveis, se a família gostaria do dinheiro de volta, que eles iriam lá desmontar o quarto e tudo bem, porque a empresa disse que eles trabalham com sonhos das pessoas e que se o sonho daquela família não se realizou, então não faz sentido para eles obter lucro com o que foi feito. Perfeito. É muito raro isso, né? E, querendo ou não, olha só agora o marketing positivo que se gera em torno de uma história dessa. Mas é humano. É a humanização. Sim. Né? A gente precisa começar a olhar com o outro com paixão.
compaixão, na verdade, não tem nada a ver com dó, né? A gente está muito equivocado. Eu tenho compaixão da outra pessoa. Olha o próprio nome, compaixão, né? Eu olho o outro com aquela garra, aquela determinação, aquele negócio bom, gostoso e tal. Isto é a humanização. Então, eu consigo me colocar no lugar do outro, eu consigo entender que a empresa está muito bem, dentro dos funcionários e tal, muito bem pautada com a missão. Eu vendo o sonho. Se naquele momento o que eu vendi não se tornou um sonho, então não faz sentido eu continuar com isso. Isso é fantástico, sensacional. Se a maioria das pessoas tivessem essa visão, né, eu acho que a gente estaria vivendo realmente uma outra realidade hoje. Muito bem. Vamos então, a gente está nos minutos finais aqui do programa, passar muito rápido quando o papo é bom, né, Karina? A gente quer falar sobre família. A gente falou sobre relacionamento de uma forma geral, mas querendo ou não, o que traz essa pessoa a se frustrar nos relacionamentos, a se frustrar no trabalho, a se frustrar na vida de uma maneira geral, é a base que veio desse núcleo que é o original na vida dela, que é a família. Famílias também têm muitas dificuldades em se resolverem. Sem dúvida nenhuma. Né? Na verdade, a gente tem aquela concepção de família doriana. Quando alguma coisa sai fora daquilo, é como se a gente condenasse essa família de um todo. Né? Nossa, os pais separaram, nossos filhos, alguma coisa aconteceu, o pai morreu, a mãe morreu, ou, né, dentro dessa família tornaram-se outra família, aquele negócio todo mundo vai ter problema. E não, se a família tiver os 3 pilares de sustentação, que é a comunicação, o amor e o limite, não tem nada que dá errado. Você entendeu? A todo momento a gente vai ter que ajustar. Sim. A gente precisa lembrar que as crianças também têm ciclo, têm fases. Né? Então, todo mundo fica reparando no comportamento das minhas filhas, porque eu sou uma especialista comportamental, mas eu sempre deixo claro o seguinte, gente, o que elas tiverem que viver, o que elas tiverem que passar, elas vão passar. Né? Não é porque eu sou uma especialista que elas estão, exímias, elas vão ter uma vida. Não. Isso só facilita, mas não garante resultado. Exatamente. Isso facilita muita coisa, né? Mas a experiência são delas. Então, assim, muitos pais vêm e falam, como é que eu mudo o comportamento do meu filho? Legal, qual é o comportamento que você quer mudar? Então, é a identificação do comportamento. Em segundo lugar, entender o que gerou o comportamento do filho. Dependendo da idade, o filho ele só é uma reação, ele não é uma ação ainda. Né? Então, a ação vem dos pais e o filho só reagiu, exatamente. Então, isso acontece muito. Crianças que vêm laudadas, quando você vai ver, ela não tem a patologia. Né? O que acontece era que ela estava vivendo uma situação dentro de casa. E quando você transforma a forma com que os pais dão direcionamento, acabou a patologia. Vamos atualizar esse tema. A gente vem... Isso é um ciclo, todo mundo faz assim de geração em geração, né? Os mais velhos sempre acreditam, no meu tempo era melhor. Os mais novos acreditam que os mais velhos estão errados e que eles sabem fazer da maneira correta. Só que a gente está diante de algo muito novo para todo mundo e muito rápido. A gente está diante de uma geração completamente... Não é uma geração que deu um upgradezinho, é uma geração que deu um salto gigantesco. Isso também muda padrão de comportamento e a maneira como eu lido com tudo isso. Porque a distância entre uma geração e outra aumentou muito. Isso muda também o jeito de criar um filho ou a receita é clássica, é tradicional e vai funcionar sempre? Não, transforma. Claro que transforma. A gente tem que estar mais aberto, né? Às diferenças, mais aberto à necessidade do outro, olhar realmente com amor, entender que não é o egoísmo, não é o que eu quero, não é porque é meu filho. O filho traz um poder muito grande para os pais. E quando eles não estão emocionalmente aptos a isso, eles acabam confundindo uma coisa, né? O filho eu coloquei no mundo, mas ele não é meu. Você entendeu? Ele vai me pertencer durante um tempo. E é meu papel direcioná-lo, olhar para ele com amor, com carinho, com limites. Né? O que falta muito é isso. Então, as regras de casa não são claras, as regras do que pode e não pode não são claras, não tem consistência. E é engraçado observar que, normalmente, quando você ouve alguns pais falarem a respeito dos filhos, é sempre uma expectativa de um sucesso imenso, mas é difícil ouvir os pais que desejam que os filhos sejam boas pessoas. Sim. Que causem uma boa presença, uma boa pegada. Essa palavra eu acho sensacional, a pegada que a gente deixa no mundo. Sim. É muito difícil você ouvir pais com esses desejos, que independente de quem o filho for, eles deixem uma pegada ok para o mundo. E talvez esse seja o caminho, né? Pensar dessa forma, de que a gente está formando pessoas para serem boas para o planeta, não
né, esse desejo alucinado, muitas vezes a gente não teve ou não conseguiu realizar e coloca todas as nossas expectativas naquela criança. As pessoas exatamente fazem isso. Não, mas eu quero que ele vá, mas você perguntou se isso é importante para ele? Você perguntou se ele quer? Então, assim, as pessoas que têm mais de um filho têm muito aquela questão de não fazer a diferença. Mas eu falo que não fazer a diferença é a maior diferença que se faz. O primeiro fez, o segundo fez, o terceiro tem que fazer. O outro ganhou, outro tem que ganhar. Não, gente, peraí, é importante para o segundo, é importante para o terceiro. O primeiro, ele quis, ele optou por isso, né? Então está sempre em contato com a criança. O que acontece é que, além da internet ter sido muito mais, né, acelerar muito mais o processo, a responsabilidade dos pais hoje com o trabalho faz com que eles deleguem para as escolas. Sim. E as escolas não estão preparadas para receber esse tipo de criança, infelizmente. E muitas pessoas, muitos pais erram também acreditando que por questão de justiça ela precisa dar o mesmo tratamento que deu para um para outro. Sim, e perde o tempo de se aperfeiçoar. Se eu errei justamente com o primeiro, que eu acerte com o segundo. Esse é um comportamento mais inteligente, digamos assim. Na verdade, é você se permitir a transformação. Né? É você entender que, não, tudo bem, elas precisam me respeitar, mas eu não preciso ser autoritário. Eu posso ser uma autoridade sem ser autoritário. Karina, a gente tem 30 segundos. A gente está aqui no comecinho de 2018, o carnaval ainda não chegou, então assim, a gente ainda está só preparando o ano, né? A gente está gestando o ano. Acho que a mensagem que a gente queria deixar aqui, e que eu te convidei justamente por isso, é de que tudo é possível nesse ano, né? Que você pode mudar, você pode fazer, você pode acontecer e sempre se tornar uma pessoa melhor. Dá para fazer e dá para fazer ainda em 2018. Decida que esse é o melhor ano da sua vida, vai lá, traça uma meta, um caminho e vai embora que você chega lá. De maneira bem rápida, você ouve muito aí, deve ouvir sempre na sua rede social, ouvir #gratidão, chega uma hora que irrita. Mas ela tem uma história muito boa a respeito disso. Por que gratidão e não obrigado? Gratidão é uma forma que o seu sistema entende que você está agradecendo. Bioquimicamente, ele reage a isso, né? Os hormônios positivos, enfim, do bem-estar para você se sentir melhor. Obrigado parece uma obrigação de fazer, que você fica obrigado, né? Então, a questão da gratidão não é só você falar, é você sentir grato. Então, a gratidão, ela muda o seu mindset, o seu modelo mental, ela te leva para a positividade. Uma dica super importante é, a partir de hoje, o que você tem para agradecer na sua vida? Eu não tenho nada. Começa a entender se o carro que você reclama, se ele não tivesse mais lá, a casa se não tivesse mais lá, os pais se não tivessem, o relacionamento se não tivesse, quanta falta faria? Então, você acha que se você passar um dia sem ter alguma coisa para agradecer, o problema está em você, não está na sua vida. Gratidão, Karina. Gratidão é minha. Gratidão para você também, pela sua audiência. É sempre muito importante contar com o seu carinho aí de casa. O Ideia Esse Debate acaba aqui, mas você já sabe, na terça-feira que vem, sempre ao vivo, a partir das 8 horas da noite, tem mais. Eu já estou aqui esperando você. Até lá.